O processo criativo em si. Para atingir os nossos objetivos, nós temos que criar nossos próprios métodos. Cada criativo tem o seu método. Isso eu vou agora pegar de uma palestra passada que eu dei no Rio de Janeiro, para o Senai CETICT, onde tinham 350 alunos, e eles ficaram fascinados. Existem basicamente 3 tipos de criativo: o criativo caótico, o criativo histórico e o criativo compenetrado. O criativo caótico não vai trabalhar bem com um criativo compenetrado, porque ele vai ser muito organizado, e o caótico ele vai conseguir criar dentro do caos. Já o criativo histórico, ele vai precisar de referências, filmes, museus, livros, conversas, para poder entender uma época e, a partir dessa época, recriar o novo. Então, é muito importante que, antes de vocês entrarem nessa selva que é a moda, vocês identifiquem que tipo de criativo vocês são. E procurem ter paciência com os outros tipos de criativo, porque eles também criam. Todo mundo cria dentro do seu processo. Alguns precisam tomar uma caipirinha, outros precisam acordar às 5 da manhã. Ou seja, não tem nenhum artista que não tenha criado o seu próprio caminho para a intuição, o seu caminho para a criatividade. Então, é preciso praticar e treinar. A criatividade não é assim, ai, pronto, descobri a cor da moda. Não, existe um treino, existe um processo, e ele passa por fases. De acordo com a Carlan, existe um método que se chama CPS, Creative Problem Solving, em português, Solução Criativa de Problemas. Se vocês conseguirem acessar isso em qualquer área da vida, vocês podem ser criativos na hora de solucionar problemas. Nesse momento, o teu problema é a tua próxima coleção, teu próximo desfile, a próxima foto que você vai fazer ou prova de roupa. Para que você solucione aquilo, você precisa ter um caminho. E esse caminho, ele é chamado de solução criativa de problemas, porque você vai encontrar inúmeros problemas. E isso é a coisa de cada um, né? Nós vamos agora falar sobre o propósito da criação de tendências. Nós temos 2 grandes movimentos, a divergência, a abertura, onde nós fazemos associações de ideias, produzimos e exploramos um máximo de ideias, fazemos associações com tudo o que podemos, ou seja, nos permitimos ser profusos, sabe? É a hora da cascata, é a hora que vem tudo, vem. Essa é a fase da abertura no processo da criatividade. Depois, nós fazemos uma questão de trabalhar em cima de ideias diferenciadas. Nós queremos sair daquilo que já foi visto, daquilo que já foi estabelecido, porque senão não é um processo criativo, concorda? É um processo de cópia, e não é disso que nós estamos falando. E, por último, dentro da fase da abertura, da divergência, nós temos que ter um grande número de ideias. Por isso que a criatividade funciona muito bem em coletivos, em grupos. Por isso que a gente tem assistentes, estilistas, produtores, enfim, um sem número de pessoas que nos ajudam a ter esse monte de ideias, sem crítica. Quando nós criticamos a nossa criatividade, nós abolimos o criativo dentro de nós. Só que em muitas situações a gente não pode se permitir a ter a ideia de, sei lá, usar uma melancia na cabeça, entende? Por mais lindo que você pensa que seja. No nosso mundo atual, nós temos que ser práticos. Só que dentro de você, no teu processo criativo, ninguém manda em você, você é totalmente livre. Então, permita-se essa ebulição de ideias, que esse é o primeiro passo. No segundo passo, nós vamos começar a focar, ou seja, é o passo da convergência, onde nós vamos estabelecer uma finalidade, um objetivo.
Nesse momento, nós vamos começar a confrontar ideias. É muito bonito, a sua ideia é muito bonita, mas, aí começa o mas, e aí existe uma nova criatividade que é se adaptar à realidade. E fazer união de ideias, em função dos valores e necessidades da sua criatividade, você vai usar estratégias. E por último, você tem que fazer uma triagem de ideias. Nesse momento, você está só criando. Agora é o momento de você começar a ir para o foco. Muito bem, o que eu quero criar? Uma coleção de jeans. Então, eu não vou fazer nenhum chapéu, eu estou fazendo uma coleção. Ah, mas eu posso fazer um chapéu em jeans, em índigo? Posso, ok. Mas aí você vai ver se isso tem a ver com o seu objetivo, porque não adianta só criar, tem que ter um objetivo. E tendo a ver com o seu objetivo, você está no caminho certo. E as pessoas, às vezes, perdem uma boa ideia porque elas são criticadas, elas mesmas se criticam, e porque não têm um objetivo. Então, aqui são alguns caminhos para vocês abolirem isso no seu processo de criatividade. Importante nesse processo todo é que nós tenhamos um estado de espírito positivo e construtivo, com respeito a todos os envolvidos. Agora nós vamos falar dos gatilhos e dos freios de criatividade. Hello? Próximo. Obrigada. Muito bem. Nós vamos falar primeiro dos gatilhos, aquilo que solta a tua criatividade. O princípio da variedade. Em criatividade, 2 mais 2 não é igual a 4, é superior a 4. Porque a ideia é ter muitas coisas acontecendo. Segundo lugar, trocar e compartilhar ideias é outro gatilho. A confrontação construtiva, certo? Alguém que te ajuda a manter o foco. Terceiro, quarto, a tomada de risco, a ação. 5, a espontaneidade e a transparência. 6, a liberdade e a responsabilidade. A curiosidade e a capacidade, e depois a tenacidade e a energia. Esses são os seus gatilhos de criatividade. É isso que você deve estar cada vez mais provocando dentro de você. Agora, os obstáculos à criatividade, aquilo que vai te frear. Em primeiro lugar, o conformismo. Ah, esse modelo vende há tantos anos, por que eu vou fazer um novo? Estou conformada. Esse é o pior gatilho da criatividade. Porque para que ser criativo se eu não vou criar nada de novo? Né? Um pouco absurdo. Não se conformem. A situação sempre pode ser melhorada. Fazer uma coisa mal feita e fazer bem feita dá o mesmo trabalho. Fazer com criatividade e sem criatividade é o mesmo custo. Não tem diferença. A criatividade não custa nem um centavo. Ela está dentro da gente. É só trazer para fora. Outra, a confiança exagerada na lógica. Ah, não, está todo mundo sem dinheiro, eu não vou fazer uma coisa mais cara. Que lógica é essa? Se existisse essa lógica, não existiria o nosso mundo. O nosso mundo não pensa assim. Então, a lógica, ela não é aliada da criatividade. Depois, esse é muito importante. Se você não acredita na sua criatividade, você não vai poder fazer os outros acreditar. O medo de errar é outro freio, porque ele é uma atitude negativa. Parar na primeira boa ideia, tá? Ou seja, não gastar tempo de explorar as outras boas ideias. E tem muita gente que para na primeira boa ideia porque ela é a minha boa ideia, não a do meu amigo ou companheiro ou quem faz parte da minha equipe. Então, vamos ser muito democráticos na hora de analisar as ideias e ver se realmente aquela ideia for boa, não importa de quem foi a ideia, né? Vocês estão trabalhando em grupo normalmente, quando se trata de criatividade. E depois, não deixar espaço para dúvida. Sabe?